os verdadeiros crentes. Eu tenho o tema dessa palavra hoje para você: perito na lei. Perito, diga comigo, perito na lei, analfabeto na prática. Uau, pastor, perito na lei e é analfabeto na prática. O que nós podemos dizer, queridos? Algumas frases ou algo marcante nesse texto para nós, se você puder anotar. Eu separei 4 frases fortes nesse texto que nós podemos extrair desse texto. A primeira frase é: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A primeira frase. A segunda é: faça isso e viverá. A terceira: quem é o meu próximo? E a última, quarta e última é: vá e faça o mesmo. Que texto interessante que nós podemos extrair essas 4 frases dele. A primeira, ele diz: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Sabe, queridos, a questão nesse texto era sobre a vida eterna, não era sobre outra coisa. Presta atenção. Aquele homem que era muito mais do que um conhecedor da palavra, que era muito mais do que um mero professor. A palavra diz que ele era um perito na palavra, que ele era um perito, ele era conhecedor, ele tinha um QI, queridos. Ele era um mestre, mais até mesmo que um professor. Ele era um mestre da lei. Ele citou muito bem todos os mandamentos. Quando ele recebe a pergunta de Jesus, ele é confrontado, ele responde, queridos. Ele era uma vida completamente religiosa. Ele tinha estudo, tinha conhecimento. Sabe, ainda assim, Jesus reconhecendo nele que ele tinha conhecimento com tudo que ele tinha, ainda assim, na perspectiva de Jesus, ele estava longe do caminho para a eternidade. O que é isso, pastor? Ele conhecia a palavra, ele citou a palavra, mas ainda assim, na visão de Jesus, na perspectiva de Jesus, Natan, ele estava longe da eternidade. Em outras palavras, ele estava longe do céu. Por quê, pastor? Por quê? Em outras palavras, ele estava completamente perdido. Eu, parafraseando aqui, acho que Jesus deve ter perguntado algo assim: como é que você aplica isso? E nos dias a dias de hoje seria também a mesma coisa. Como é que você aplica isso? Você falou, você sabe de cor e salteado, mas como é que você aplica isso? Como é que você aplica fazer, amar o próximo? Como é que você consegue fazer isso acontecer? De que forma, pastor? Sabe, queridos, ele deu uma boa resposta para Jesus. Mas tem uma frase que eu queria que você anotasse, se você puder. A vida não é feita das respostas que buscamos, e sim das boas perguntas que fazemos. Olha que coisa tremenda. A vida não é feita, olha aqui, a vida não é feita das respostas que buscamos, e sim das boas perguntas que fazemos. Quando fazemos boas perguntas, nós temos boas respostas. Preste atenção no que eu quero falar para você. É bem provável que aquele homem tenha respondido com uma lista de afazeres, tenha respondido dentro da sua sabedoria, mas que não se relacionava com nada daquilo que Jesus queria dele. A resposta não se relacionava com o que Jesus queria dele. A pergunta que eu faço hoje: você está fazendo o que você acha que Jesus queria que você fizesse? Ou será que você não está fazendo nada do que Jesus queria que você fizesse? A gente tem que parar, a gente tem que se perguntar algumas vezes isso, porque, queridos, para que você não seja frustrado, para que você não entre em uma frustração, porque senão você acaba decepcionado e acaba desistindo da vida, né? Pastor, o que Jesus queria? Dentro desse texto, o que Jesus queria quando ele diz essa palavra, ame o próximo, ou quando diz vai e faça o mesmo? O que Jesus quer dizer com isso, queridos? Vamos aprender isso hoje. Jesus estava falando sobre servir. Jesus estava falando sobre amar.
Jesus estava falando sobre praticar o amor, praticar o serviço ao seu próximo. Quando ele diz, vá e faça o mesmo. Aqui, queridos, nós começamos a enxergar algumas coisas. Veja só como essa conversa continua. Diz assim, disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, porque esse é o problema do crente, sempre querendo se justificar, ele pergunta, quem é o meu próximo? Que interessante, né? Ele tentando se justificar, ele pergunta, quem é o meu próximo? Sabe, hoje muitos dentro da igreja estão perguntando quem é o seu próximo. Mas não é para querer saber, não, é para tentar se justificar. Sabe, o livro de Lucas, ele não registra, mas ele deixa muito claro, na entrelinhas, algo que para aquele homem, que não fazia sentido nenhum, esse algo se conectava, ou se conecta nos dias de hoje, com a vida, olha o que eu vou dizer, se conecta com a vida eterna, e com a vida terrena. Algo que se conecta com a vida eterna e com a vida terrena. A salvação com as obras e a fé com o serviço. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A salvação com as obras e a fé com os serviços. Jesus, o que é isso, pastor? Presta atenção, você vai aprender. Para esse homem, Jesus estava explicando para ele, para que ele pudesse construir, para que nós também pudéssemos ou possamos construir a vida eterna. Aqui na terra, não estou falando na moral, estou falando de construir a vida eterna, trabalhando aqui na terra, para construir a vida eterna lá no céu. Preste atenção. Era fazer coisas para Deus. Ele achava que era fazer coisas para Deus. Tem muita gente achando que fazer coisas para Deus é que vai te levar para o céu. Isso contribui, sim, querido, você precisa aprender algumas coisas. Isso não vai te levar para o céu, embora te ajude. Mas não somente isso. Como assim, pastor? O que você quer dizer com isso? Presta atenção. Ir ao templo, prestar culto, dar oferta, jejuar, ler as escrituras, ensinar, tudo tem seu valor, mas qualquer atividade que não transforma, ou que não transformar o meu coração, o teu coração, para amar as pessoas e servir as pessoas, não adianta. Qualquer atividade que vocês façam, queridos, que não seja para amar e servir as pessoas, isso não é servir a Deus, e nem servir ao seu reino. Como assim, pastor? Presta atenção. O reino de Deus está ligado a servir e a amar. A vida eterna está ligada a servir e a amar. E talvez nesta noite você se sentirá confrontado com isso. Qualquer atividade, queridos, que não transforma o nosso coração para amar e servir as pessoas, não é servir o reino de Deus, não é servir a Deus e não é servir ao reino. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Qualquer atividade que não transformar o nosso coração para amar e servir as pessoas, não é servir a Deus e não é o seu reino, não é servir o seu reino. Quantos estão entendendo? Por quê, pastor? O que realmente importa para Deus, olha o que eu vou dizer para você. E hoje eu estou ensinando de novo, o que realmente importa para Deus é que você possa refletir a sua natureza, a natureza de Deus, como pastor, no amor ao próximo e no serviço às pessoas. Você quer refletir a natureza de Deus? Ame ao próximo e sirva as pessoas. Cuide das pessoas, ajude as pessoas, sirva, amar e servir. É o que te conecta com a eternidade. Quantos creem nessa palavra? O que te conecta com a eternidade é amar e servir. Uau, pastor, é isso? É. Sabe, talvez não faça sentido para você, mas faz para aqueles que conhecem a Jesus e sabem da sua missão. Aí a pergunta que eu faço, faz algum sentido para você construir a sua eternidade na terra por meio do amor pelo ser humano?
por meio do amor pelo serviço, por meio do amor pelo próximo, faz, queridos. Faz, é a única forma de nós construirmos a nossa eternidade no céu. É amando as pessoas como Cristo amou, é servindo as pessoas como Cristo serviu. Sabe, queridos, e nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se tornaram egoístas, se tornaram individualistas e não se preocupam mais com as pessoas. Há alguma conexão entre eternidade e generosidade? Sim. Solidariedade, misericórdia, há alguma conexão? Amar e servir. Nós precisamos aprender isso. Nesse mundo, queridos, que nós estamos vivendo, onde o ser humano é mais egoísta a cada dia, onde o ser humano é mais individualista, onde o ser humano pensa mais na sua casa, pensa mais em si do que no próximo, e passam por cima da ordem de Jesus, e passam por cima dos princípios da palavra, achando que estão caminhando para o céu, achando que vão viver no céu, quando estão equivocados. Quando Jesus olha esse texto, queridos, aquele homem respondeu muito bem, tudo o que precisava responder, mas não era aquilo que Jesus queria. Ele estava longe da eternidade. Por quê? Porque ele era um religioso. Ele ia aos cultos, ele orava, jejuava, dava oferta, dava dízimo. E onde está aquilo que é o cerne de tudo? Amar e servir. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Seria possível fazer algo para Deus sem levar em consideração a sua natureza em nós? Seria possível fazer algo para Deus sem levar em consideração a sua natureza em nós? Preste atenção. É justamente para isso que Jesus chama a atenção. Aquele homem, ainda que ele fosse conhecedor, mestre, ele não tinha entendido. Tem muito crente que não entendeu ainda. Tem muito crente, queridos, que não é feliz, que não tem, não tem uma verdadeira alegria. Por quê? Porque ainda não descobriu o seu propósito. Porque acha, queridos, que fazendo uma coisinha ou outra, tá feliz da vida, está fazendo a sua parte, está servindo a Deus. Não, queridos, não é assim. Jesus ensina esse mestre. Jesus contraria ele. Ele não havia entendido, queridos, o que é amar o próximo. Aí eu faço a pergunta: será que nossas atitudes não estão iguais a desse homem? Estamos dizimando, estamos ofertando, estamos vindo à igreja, né? Estamos dando oferta, estamos colaborando. Será que nós estamos deixando o servir? Será que nós não estamos deixando de lado o servir? Será que nós não estamos deixando de lado o que Jesus nos mandou fazer, queridos? Será que nós estamos deixando o servir de lado como se fosse algo à margem da caminhada com Cristo? Não existe caminhar com Cristo sem servir, queridos. Não existe caminhar com Cristo sem amor. Não existe céu sem amor. Não existe céu sem serviço, sem servir. Quando Deus colocou isso no meu coração, eu falei: uau, eu preciso passar para o meu povo para que eles não percam o céu, para que eles possam chegar no céu. Presta atenção, queridos. Você talvez considere esse assunto um princípio elementar da jornada de um seguidor de Jesus. Sim, mas não é. É o reflexo do caráter dele em mim e em você. Quantos já olharam para uma pessoa e disseram assim: poxa, você é cheio de Deus, mas a característica maior daquela pessoa é porque ela serve.
É porque ela ama as pessoas, queridos. Quando eu olho para alguns amigos meus que servem, que amam, eu fico assim, meu Deus, eu preciso mais, eu preciso servir mais, preciso amar mais. Sabe por quê? Quanto mais amamos, quanto mais servimos, mais nos parecemos, mais refletimos a presença de Deus, mais refletimos o caráter de Cristo. Pastor, isso não é importante. Eu vim aqui para ouvir uma palavra diferente. O senhor está me mandando essa palavra, não tem nada a ver. Queridos, essa palavra, se você receber hoje, você vai ser recebido no céu. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Amar e servir, amar e servir. Sabe o que Jesus fez? Jesus demonstrou que a vida eterna só pode chegar até nós porque Ele se tornou servo, obediente até a morte e morte de cruz. Preste atenção. A salvação, a vida eterna só pôde chegar até mim e a você porque Jesus se tornou servo, obediente até a morte e morte de cruz. Como assim, pastor? Filipenses capítulo 2, verso 7 ao verso 8 está dizendo: mas se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Olha que coisa tremenda. Por que você serve? Porque você ama. A palavra diz: porque Deus amou. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que você serve? Porque você ama. Por que Jesus te ama? Porque Ele serviu. Queridos, a característica ou a revelação de alguém que ama é o serviço. É ele servir, ele amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus se prova com o quê? Com amor e com serviço. O amor de Jesus foi provado porque ele serviu. Não existe amor sem serviço. Não existe amor sem servir. Não adianta você dizer eu amo a Jesus, mas não dá para me fazer isso, fazer aquilo. Não adianta, você não ama. Porque quem ama sacrifica. Porque quem ama se entrega. Porque quem ama serve. Posso ouvir um amém? Amém? Você está me entendendo hoje? Quem está me entendendo aí? Ele se esvaziou. O amor e o serviço, olha, eles põem em jogo a nossa vida eterna. Olha o risco, eles colocam em risco a nossa vida eterna, o amor e o servir. Como assim, pastor? Você está sendo despertado para amar e para servir. Quem não ama e não serve, como é que pode refletir a Jesus nessa terra? Me responda. Quem está preocupado só com os seus afazeres, só com sua vida, só com suas finanças, só com o que vai fazer, quem está preocupado só consigo mesmo, com tudo que é para si, como que vai ter uma vida eterna se não reflete Jesus nessa terra? Por quê, pastor? Porque refletir Jesus significa amar e servir. E o amar e servir tem posto em jogo a vida eterna de muitos crentes. Sabe, quando nós somos salvos, as boas obras devem nos acompanhar. As boas obras devem nos acompanhar. As boas obras devem acompanhar o que nós fazemos. Não tem como estar em Cristo e não amar e servir as pessoas. Não tem. É impossível dizer que está em Cristo e não amar e servir as pessoas, gente. Você está se enganando. Por quê, pastor? Porque é o que Jesus nos ensina nessa passagem. Aquele mestre sabia tudo, mas estava longe da eternidade. Por quê, pastor? Nós estamos vendo. Porque amar e servir é princípio para entrar no céu. Posso ouvir um amém? Pastor, você está dizendo que amar e servir é princípio para entrar no céu? É. Ixi, pastor, então vai entrar muito pouca gente no céu. Só quem não tomar a decisão de amar e servir para refletir Jesus nessa terra. Mas aqui não tem ninguém assim. Todos refletem Jesus. Amém? 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 Sabe, tem que refletir isso. Não há como estar em Cristo sem amar e servir as pessoas. Olha o que diz o irmão de Jesus, Tiago, lá em Tiago 2, 14, 17 ao 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Serviço? Acaso a fé pode salvá-lo assim,
Também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Servir e amar. Estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Nós não tocamos em Deus, nem jamais o vimos. Ele é espírito. Qualquer coisa que fazemos, não podemos deixar de fazer sem ter amor. Servir sem amor não chama a atenção de Deus. Mas quando fazemos algo a qualquer ser humano, a qualquer pessoa, nós estamos fazendo ao próprio Deus. Se eu não me engano é em Mateus, é Lucas, não lembro. Tem uma palavra, ou Apocalipse, eu não sei. Eu creio que é Apocalipse, que diz assim: Jesus, quando é que nós te demos água? Quando é que nós te demos roupa? Quando é que nós te demos comida? Ele disse o quê? O que ele disse? Quando aquela pessoa bateu na sua porta, pediu água e você deu, você tinha dado para mim. Quando aquela pessoa estava com fome e você a alimentou, você me alimentou. Quando aquela pessoa precisava de uma casa e você deu a mim. Queridos, é muito forte amar e servir. É isso que vai nos levar ao céu. Quantos creem nisso? É isso que vai nos levar para o céu, amar e servir. Uma igreja que não ama e serve não é igreja. Uma igreja que não ama e serve não reflete a presença de Deus, não reflete Jesus nessa terra. Amar e servir vai impactar essa geração. Quando nós fazemos isso, quando nós alimentamos, quando nós servimos e amamos, nós estamos fazendo isso ao próprio Deus. E isso é muito sério. E nós não podemos negligenciar isso. Quantos de nós estamos negligenciando? Domingo à noite, eu preguei sobre igreja, preguei sobre unidade, preguei sobre que a igreja viva. Eu preguei dizendo que a igreja só é igreja quando estamos reunidos, que igreja só é igreja quando estamos juntos, quando igreja só é igreja quando estamos reunidos para adorar a Deus, não para olhar a roupa do irmão, não para olhar A, B ou C. Igreja só é igreja quando ela se reúne para adorar o único Deus verdadeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amar e servir está ligado à mesma palavra de domingo, se você não sabe. Deus está descortinando coisas, queridos, esses dias nessa igreja. E é chegado um novo tempo para nós, é chegado um novo tempo de Deus. Muitas coisas vão acontecer. Para quê, pastor? Para a glória dEle, para a honra dEle, para que você cresça, para que você seja abençoado e para que você reflita a glória de Deus nessa terra. Ele pergunta para desviar: quem é meu próximo? Quem é teu próximo? Teu próximo, quer dizer, qualquer pessoa que esteja ao alcance da tua generosidade. Sabe, e você age em favor, é você agir em favor para com qualquer pessoa, sem escolher a cor, sem escolher que é de perto ou de longe. Amar o próximo, queridos, é você fazer algo por alguém que você nunca viu, mas o teu coração de amor, o teu coração de servo, ama abençoar, ama cuidar. É isso que impacta, é isso que está precisando nas nossas vidas. Ser, queridos, generoso, ser servo, amar as pessoas. Quem é o teu próximo? Qualquer pessoa, queridos, que esteja perto de você, ou que esteja à tua volta. É dever e obrigação de cada um de nós que queremos refletir Jesus nessa terra. Quem é o teu próximo?
é aquele ao meu redor. É por quem sou responsável e eu não posso delegar a ninguém. É muito fácil pegar uma responsabilidade e jogar nas costas dos outros. Você não pode delegar a ninguém. Servir e amar, queridos, tem que estar na sua essência, tem que estar no seu DNA. Você está entendendo? Tem que estar no seu DNA, servir e amar. Por quê, pastor? Porque você tendo o DNA de Cristo, teu passaporte está carimbado para o céu. Em quem você está pensando? O que você está pensando? Servir exige autorresponsabilidade. Servir exige responsabilidade. Existe chamar para si o que ninguém pode fazer, porque foi Deus quem pôs diante de você uma pessoa. Essa pessoa que chegou até você foi Deus que colocou, queridos. Então é para você orientar, é para você cuidar, é para você abençoar, é para você amar, é para você servir. As pessoas estão carentes, necessitadas de amor, de alguém que se preocupe com elas, de alguém que a sirva, de alguém que diga para ela: eu vou passar aí para a gente vir junto para a igreja. Olha, eu vou passar aí para a gente ir lá tomar um sorvete juntos e conversar um pouco. Olha, queridos, não fuja da responsabilidade de amar as pessoas. Não fuja da responsabilidade de servir as pessoas. Quem faz isso, pastor? O egoísta, o ganancioso, o orgulhoso. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Você tem que ter alegria em servir. É tão interessante quando eu ia muito ao mercado fazer compra, e de vez em quando Deus me dava uma alegria imensa. Como assim, pastor? Eu entrava na fila do caixa, aí tinha uma senhorinha tão carente, né, juntando as moedinhas, e aí fui pagar as coisinhas dela tudinho, o dinheiro não deu. Aí eu, não, vou tirar isso aqui. E eu dizia assim: não tire, eu quero abençoar, pode passar, eu vou pagar. Querido, eu saí de lá tão feliz, tão feliz. Como assim, pastor, o senhor gastou dinheiro? Não gastei, eu abençoei, eu semeei, eu servi, e eu refleti Jesus através do amor de dar. Queridos, como Deus é bom. Eu não conheço essas pessoas que eu fiz isso, mas elas nunca mais vão esquecer. Por quê, pastor? Porque quando nós fazemos algo, quando nós somos generosos, nós marcamos a vida das pessoas. Posso ouvir um amém? Você não pode transferir a responsabilidade para outras pessoas. Não podemos transferir, queridos. É nossa responsabilidade. Pastor, mas eu estou muito ocupado, eu estou isso, estou aquilo. Você está ocupado com as coisas desse mundo? Que não tem tempo para as coisas de Deus? Você está ocupado que não tem tempo para servir e amar? Pastor, é tanta coisa. Queridos, presta atenção. Jesus disse: vem, toma o meu fardo que é leve e suave. Deixa o teu, o meu é leve e suave. Servir e amar. O próximo é aquele que está do nosso lado. O próximo é o vizinho, queridos, nossa casa, nosso vizinho. O próximo é o vizinho da cadeira do ônibus que você senta. O próximo é o colega de trabalho. O próximo são todos aqueles que infelizmente não são vistos pela sociedade. Esses são os próximos. Amar e servir. Sabe, aquele homem sabia tudo. Será que está como nós também, sabendo tudo? Mas longe da eternidade? Você já parou para pensar? Você que me assiste já parou para pensar? Será que nós estamos como aquele homem, conhecedores da palavra, ouvindo a palavra, mas longe da eternidade? Misericórdia, Senhor, eu quero ser servo, eu quero amar. Nós precisamos decidir enxergar as pessoas. A outra frase que ele diz: faça isso e viverá. Vá e faça o mesmo. O que ele quer nos ensinar? Nesse texto, o que Jesus quer nos ensinar? O que representa para aquele homem isso? Presta atenção. A grande questão do diálogo entre Jesus e o perito da lei é justamente isso. O que Jesus evidenciou prático e coerente
homem não entendeu a afirmação: vá e faça isso e viverá. Faça isso e viverá. O homem não entendeu. O que significa na prática isso, irmãos? Porventura não é um grande desafio para nós que servimos a Jesus? Porém, será que não é um desafio para você que serve a Jesus? Será que não é um grande desafio para a igreja de Cristo? Vai, faça isso, ame e sirva. Queridos, nós precisamos ser pautados, essa igreja precisa ser pautada por amar e servir. Não pode ser diferente. O que seria isso? Isso é um desafio para quem segue a Jesus. O que, pastor? Praticar o que ele disse: amar e servir. Sabe, Salomão, se eu não me engano, em Eclesiastes 3, ele fala que decidiu experimentar tudo nesse mundo. Tudo que ele podia. Mulheres, obras, construção, bebedeira, tudo que você possa imaginar, ele experimentou. E a Bíblia começa a dizer tudo o que ele experimentou. E chega lá no final, ele diz assim: eu descobri que tudo é vaidade, que não tinha prazer naquilo. Ele pôde entender que o prazer estava em servir. Estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Em servir. Sabe, eu acho interessante que às vezes, para dar uma carona para um irmão, a gente se esconde só para não dar. Sabe, às vezes a gente já faz chutando o balde, né, Natan? Brabo, porque eu ainda tenho que desviar para deixar. Meu irmão, amar e servir reflete Jesus na tua vida. Amar e servir. Achava interessante, quando eu e o pastor compramos nosso carro, ainda éramos membros da igreja, eu ficava procurando o irmão para levar em casa. Irmão, vou te levar em casa. Irmão, você vai comigo, não tem problema. Amava fazer aquilo. Amava. E hoje, quando eu olho os irmãos, está precisando de... Irmão, vem cá, leve fulano. Se não puder, eu levo. Eles amar e servir é refletir Jesus nessa terra. Nós temos que aprender isso. Presta atenção no que eu vou dizer. A verdadeira vida não é fazer para Deus. Uau, o que é isso, pastor? A verdadeira vida não é fazer para Deus, e sim, primeiramente, estar em Deus. Não adianta você fazer se não estiver em Deus. Não dá para demonstrar amor e serviço se não estiver em Deus. Jesus não reconheceu naquele homem o amor e o servir. Por quê? Porque ele estava longe. Ele era conhecedor, era mestre, era perito na palavra, mas estava longe da eternidade, estava longe do céu. Por quê, pastor? Porque ele esqueceu, porque ele não sabia do simples: amar e servir. Presta atenção. A verdadeira vida não está em fazer para Deus. Aquele homem fazia para Deus. O irmão colocou esse copo aqui. Que bom. Obrigado, irmão, irmã. Está fazendo para quem? Para Deus, sim ou não? Mas a primeira coisa, antes de fazer para Deus, essa pessoa tem que estar em Deus. Porque senão, queridos, não vale. Porque senão Deus não vê isso. Por quê, pastor? Não adianta um ímpio andar, trazer aqui, o irmão trazer alguma coisa para mim, ou eu estar pregando aqui, o Natan está tocando teclado, a Poli cantando, a pastora cantando, você fazendo isso ou aquilo, se você não estiver em Deus. Presta atenção, mais importante do que fazer para Deus é você estar em Deus. Está forte, irmão? O nível aumentou? Mais importante, Natan, do que fazer para Deus é estar em Deus. Porque antes de fazer, se você fizer sem Deus, dizendo que é para Deus, o próprio Deus não recebe. Por quê, pastor? Porque primeiro você tem que estar em Deus, estar em Deus. E aí você vai fazer para Deus. Vocês vão fazer juntos.
Posso ouvir um amém? Vocês estão aprendendo, queridos? Vocês estão aprendendo? De verdade? Eu quero que vocês aprendam. A grande questão é justamente isso. A grande questão do diálogo entre Jesus e o perito da lei é justamente isso. A verdadeira vida não é fazer para Deus, e sim primeiramente estar com Deus. É ter a sua natureza, é literalmente ser transformado pelo Espírito Santo. Olha só, e esse é o preço dessa vida que vivemos dia a dia. Ou seja, fazer para Deus nunca irá substituir estar com Deus. Porque quando você está com Deus, você faz tudo para Deus, para a glória dEle, para a honra dEle. Agora, como é que você faz sem estar com Deus, sem Deus? Como é que você faz para Deus se você não está em Deus? Estão entendendo? É claro que quem vem me servir a água está em Deus, para depois fazer para Deus. Posso ouvir um amém? Terminando. Sabe, queridos, viver do ponto de vista de Jesus era refletir o amor de Deus. Refletir é transmitir o amor de Deus. Sabe, no amor e no serviço às pessoas, nós transmitimos, nós refletimos o amor de Deus. Isso sim é o verdadeiro caminho para a vida eterna de forma prática, amar e servir. Pastor, qual é o verdadeiro caminho para a vida eterna? Amar e servir. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele estava dizendo assim, ó: serve e ama, porque você vai trilhar o caminho. Você vai me representar, você vai andar pelo caminho, porque eu sou o caminho. Serve e ama. A pergunta é: nosso amor a Deus está refletido no amor e no serviço às pessoas? O nosso amor a Deus está refletido no amor e no servir às pessoas? Leva essa pergunta para casa, e você que está nos assistindo, fica com essa pergunta. O vá e faça o mesmo. Jesus, ele foi bem específico, no sentido de que ele faria o que o samaritano fez. Olha, o levita não fez, o sacerdote não fez, mas o samaritano, que era contra o judeu, o samaritano que os judeus não gostavam, que os judeus ficavam longe, o samaritano parou e fez. Amou e serviu. Ele está dizendo isso aqui, ó: vai e faça o mesmo, porque era o mesmo que Jesus faria, independente de quem seja. Jesus serviu. Presta atenção. O que significa isso na prática? Faça, vá e faça o mesmo. Significa fazer o Evangelho de Jesus. Significa viver o Evangelho de Jesus. Não o que a religião sugere ou diz ser importante. Na verdade, a atitude do samaritano foi realizada com o coração e fundamentada no amor, sem o qual, na perspectiva de Deus, não teria valor nenhum. O que isso quer dizer, pastor? Quer te dizer que tudo que você fizer, faça com amor, porque aí você alcança a perspectiva de Deus. Se não for por amor, você não vai alcançar o nível de perspectiva de Deus, o que Deus espera de você. Não vai alcançar, vai ficar frio. Olha o que diz 1 Coríntios 13:3, diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possua e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Eu estou fazendo na marra. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Eu não vou ajudar ninguém. Se não servir como Cristo serviu,
nada disso te valerá. Amar e servir. Amar e servir. Posso ouvir um amém? Eu termino dizendo: o amor nos move a servir. O amor nos move a servir. Sabe, quando alguém não quer servir e o outro quer servir, o cônjuge quer servir, o que acontece? O cônjuge que ama servir, que ama se dar, quer dizer, ele briga com o seu parceiro. Por quê? Porque ele ama servir e ele não abre mão de servir, ele não abre mão de amar. Por quê, queridos? Porque amar e servir é a porta da eternidade. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amar e servir é o passaporte para a eternidade. Por quê, pastor? Porque esse Cristo é o caminho, e Ele serviu, e Ele amou, e Ele serviu. Então façamos com Ele, que possamos amar e que possamos servir. Fica de pé em nome de Jesus. Quantos receberam essa palavra hoje?